capítulo 2 de Atos, 46 e 47. A tradução que eu leio, a NVT, diz assim: adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Concluímos hoje, então, meus irmãos, essa série de 5 mensagens com a premissa: uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela cresce. Nós já mencionamos a oração como um meio de crescimento, nós já mencionamos o serviço como um meio de crescimento, mencionamos a comunhão como um meio de crescimento. Domingo passado mencionamos a obra missionária, a evangelização, como um meio de crescimento. E hoje nós finalizamos, então, apontando que a adoração é também um meio da igreja crescer e se desenvolver. Então, a igreja que é guiada pelo Espírito cresce através da adoração. Eu quero fazer um exercício com os irmãos para a gente começar esse momento. Qual é a missão da Terceira Igreja Batista? Você sabe de cor a nossa missão? Amém? Sim ou não? Então vamos lá. Para que ninguém fique constrangido, vamos repetir todos juntos a nossa missão. Você vai repetir depois de mim. A Tibifós existe para ser um sinal visível do reino de Deus. Vamos lá. A Tibifós existe para ser um sinal visível do reino de Deus. Como nós vamos fazer isso? Através de 3 ações: amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Então vamos lá: amando a Deus, fazendo discípulos, servindo a comunidade. Agora tudo junto. A Tibifós existe para ser um sinal visível do reino de Deus, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Mas nós temos também uma visão, um planejamento que estabelecemos no ano de 2020 e que esse ano de 2025 nós devemos encerrá-lo. Por isso, no seu informativo, na primeira página, ali ao lado do logo da igreja, tem uma frase. E a frase que está escrita aí é o nosso tema do ano. Em 2025, vamos consolidar a visão. Você pode repetir comigo? Em 2025, vamos consolidar a visão. Que visão é essa? É a visão que está estampada também no seu informativo. A nossa visão, o nosso planejamento, ele diz que nós nos propomos até o final do ano de 2025, termos mais de 100 membros. Então, vamos ler junto a nossa visão? Está no seu informativo, na segunda página. Em 2025, teremos mais de 100 membros. Amém? Faltam 81, então temos ainda um caminho para chegar lá, ok? Desses 100 membros, qual que é o nosso projeto? Está na sua visão, está aqui. 80% ativo nas células, nos ministérios e na escola bíblica. Vamos todo mundo junto agora? Em 2025, teremos mais de 100 membros, 80% ativos nas células, nos ministérios e na escola bíblica. Você já é aluno da escola bíblica no domingo de manhã? Amém? Se não é, venha ser aluno da escola bíblica. Você está integrado numa célula da igreja durante a semana? Amém? Se não estiver integrado, integre-se a uma célula. Você serve em algum ministério? Amém? Se não, amém? Procure um ministério para você servir. Não seja você os 20% que vai ficar de fora desse movimento. Amém, queridos? Mas nós temos ainda mais uma frase da nossa visão. Teremos uma rede de cuidado para toda a igreja. Você precisa de uma rede de cuidado? Você precisa de alguém ao seu lado para orar com você, para te acompanhar, para instruir você, para motivar você? Todos nós precisamos desta rede de cuidado. Então, meus irmãos, à luz da nossa missão, à luz da nossa visão, à luz desse ano de 2025, é que nós estamos então refletindo sobre essa premissa. A igreja
que é guiada pelo Espírito, ela cresce. Ela cresce através da oração, através do serviço, através da comunhão, através de missões e através da adoração. E aqui nós vamos descobrir então que esses 5 elementos, eles compõem aquilo que a gente pode chamar dos nossos valores. Quais são os valores da Terceira Igreja Batista? Quais são os nossos valores? São exatamente esses 5 que nós já mencionamos. Os nossos valores, eles são oração, adoração, comunhão, discipulado, missões, tudo isso que nós estamos ministrando ao coração da igreja. Para ser mais didático, nós podemos colocar os nossos 5 valores como devocional, vida de oração, leitura da palavra, vida com Deus. É um valor que nós temos como igreja, vida devocional. Como está a sua vida devocional? Como está o seu momento a sós com Deus? Como está o seu dia a dia com o Senhor? Da vida devocional nós chegamos para o segundo valor, que é a adoração, que é o tema de hoje da mensagem. Você tem adorado ao Senhor junto na congregação? Tem adorado ao Senhor numa célula? Tem adorado ao Senhor através de um ministério? A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Terceiro valor, relacionamentos, comunhão. Como que está o seu relacionamento com a igreja? Ou você está distante, afastado da comunhão, você não participa, você não frequenta, você não se envolve. A comunhão, ela denota estarmos juntos. Seja aqui no templo, seja na célula, servindo nos ministérios, visitando uns aos outros, precisamos de comunhão, terceiro valor. Mas temos um quarto valor ainda, que é o serviço. É servir nos ministérios, é trabalhar para a igreja, é se doar para a obra do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa servir junta, cada um precisa desenvolver o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, para que a igreja possa florescer. E o último valor é o discipulado. Não basta apenas ganhar vidas para Jesus, temos que discipulá-las, treiná-las, capacitá-las e enviá-las para ganhar outras pessoas para Jesus. Então, meus irmãos, os 5 valores da terceira igreja são esses. Amém? Eu vou repetir para você em ordem: devocional, adoração, relacionamento, serviço e discipulado. Nós já ministramos sobre esses 4 primeiros valores. Hoje nós vamos falar sobre a vida de adoração da nossa igreja. Por que eu quero destacar esses valores, irmãos? Porque esses valores, eles precisam estar presentes. Guarde isso no seu coração. Eles precisam estar presentes na nossa vida particular. Eu, Elias, como servo de Jesus, eu preciso ter devocional, eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso me relacionar, eu preciso servir e eu preciso discipular pessoas. São valores que precisam estar intrínsecos na minha vida espiritual, dentro do meu coração. Mas são valores que nós devemos praticá-los como cristãos, individualmente, mas como congregação, como igreja. Então não são apenas valores para mim individualmente, são valores para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Para que então esses valores, eles sejam evidenciados na vida congregacional. E aí eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que para mim é uma verdade. A minha vida cristã na igreja reflete a minha vida cristã em particular. O que significa isso? Se eu não oro em particular com Deus, se eu não tenho uma vida devocional, eu vou ter dificuldade de desenvolver esta vida de oração, de comunhão com Deus no meio coletivo. Se eu não oro, se eu não busco a Deus individualmente na minha casa, no meu dia a dia, eu não vou ter vontade de me unir à igreja para juntos buscar a Deus. Então, a minha vida devocional, a minha vida cristã, em particular, todos os dias, os 7 dias da semana, eles vão se refletir no meu envolvimento e na minha vida cristã no coletivo. E aí, se nós partimos dessa premissa, vamos entender por que muitos irmãos são mais turistas do que membros na igreja. Muitos são visitantes, mas não são membros, porque não estão frequentando ativamente em comunhão, diariamente envolvidos, porque não tem essa prática na vida devocional particular. Guarde esta verdade: a minha vida cristã na igreja reflete a minha vida cristã
em particular. Os cristãos, eles continuaram a usar o templo aqui no texto de Atos que nós estamos lendo nessa noite. Eles não deixaram de frequentar o templo, embora eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O templo era e continuou a ser ainda para eles um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de serviço, um lugar de ministério. Mas eles não se restringiram só e unicamente ao templo. O que a igreja primitiva vai nos ensinar não é a adoração no templo pública, porque eles já faziam isso como judeus. Agora, como cristãos convertidos, eles não deixaram a adoração pública no templo, mas eles incorporaram uma nova prática que os judeus não tinham, que era a adoração de casa em casa. Então, a partir do surgimento da igreja primitiva, nós temos as duas esferas agora de comunhão e de adoração, de serviço, no templo e também nos lares, nas casas. Aqueles 3.000 convertidos pelo sermão do Pedro precisavam ser instruídos na palavra, ter comunhão como povo de Deus, a fim de crescer e se tornar testemunhas eficazes. Meus irmãos, como discipular 3.000 pessoas do dia para a noite? O templo não seria hábil e capaz e eficiente para discipular 3.000 pessoas. Por isso a estratégia dos lares. Se você pega 3.000 pessoas e fraciona em grupos pequenos e coloca um líder habilitado sobre esse grupo, vai facilitar o processo de discipulado, de treinamento, de ensinamento, de capacitação. Então, o templo era um lugar de encontro, de adoração. Os lares eram também um lugar de encontro e adoração. E através dessa forma, a igreja primitiva, ela não se ateve a converter apenas pessoas, mas ela procurou discipular aquelas pessoas, cumprindo a ordem de Jesus em Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar o discipulado. Irmãos, a célula, a reunião na casa, o nosso dia a dia, ele é muito eficiente nesse processo de discipulado, de treinamento, de edificação. O templo tem a esfera pública, aqui a gente se reúne, a gente canta, nós adoramos a Deus, nós celebramos, passamos calor aqui dentro. É uma esfera de adoração. Mas a casa, a célula, o momento comum, a visita a um irmão, um almoço, um café da tarde, isso gera um potencial de discipulado muito grande que nós não conseguimos fazer na esfera pública. Os cristãos que nós vemos no livro de Atos, eles não se contentaram em se encontrar apenas uma vez por semana no culto habitual do templo. E esta é uma realidade que nós precisamos, como igreja, colocar em prática. Não nos contentarmos com apenas um culto por semana de forma habitual, religiosa, mecânica e entender que isso é o que Deus espera de mim no âmbito de adoração. Se eu fui para a igreja no domingo, bati o cartão, eu estou em dia com Deus. Agora eu vou procurar ao Senhor. Eu vou estar na igreja no próximo domingo, porque uma vez por semana está bom. A igreja de Atos não nos ensina esse princípio. Esse culto habitual, uma vez por semana, não cabia na nova filosofia da igreja primitiva. O que diz o verso 46 do texto que nós lemos? Eles encontravam-se diariamente. Não era só uma vez por semana no templo, era diariamente a igreja reunida. Eles cuidavam uns dos outros diariamente. Atos capítulo 6, versículo 1. A distribuição dos alimentos para as viúvas. Ou você acha que as viúvas comiam apenas uma vez por semana no domingo? As viúvas precisavam de comida todos os dias, então todos os dias havia esse relacionamento. O cuidado era diário. Eles ganhavam almas diariamente. Verso 47 diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não havia conversão apenas no domingo à noite, depois do sermão do pastor Pedro e do apelo que ele fazia no templo. Haviam conversões todos os dias, nessas reuniões que eles faziam nas suas casas. Eles examinavam as Escrituras diariamente. Atos 17, versículo 11. Os crentes de Bereia. Paulo foi lá, pregou a palavra, depois eles se reuniram, pegaram a Bíblia e vamos examinar a palavra.
Não era apenas uma vez por semana na sinagoga ou no templo que eles examinavam a palavra. Diariamente eles estavam em contato com a palavra de Deus. E tudo isso levava, meus irmãos, a um crescimento numérico diário. Atos capítulo 16, versículo 5. Então, meus irmãos, a fé cristã era uma realidade diária, não era uma rotina semanal. Amém? A fé cristã, aquilo que Deus espera de nós, não é uma rotina semanal, uma obrigação semanal, um dever semanal. Eu tenho que ir à igreja no domingo, eu preciso estar presente no domingo, eu preciso me fazer visto pelo pastor ou para que os irmãos não venham me visitar durante a semana porque eu estou muito ausente. A fé cristã era uma realidade diária. Eles oravam diariamente, liam a Bíblia diariamente, estavam juntos diariamente, compartilhavam, ganhavam vidas. Era uma vida pulsante todos os dias da semana. E nós precisamos aprender essa realidade com a igreja primitiva. Dessa vivência de adoração da igreja, eu quero destacar 5 elementos para a nossa vida de adoração como terceira igreja. O primeiro deles está no verso 46. O verso 46 diz assim: adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer o pão com grande alegria e generosidade. Primeiro elemento de adoração, adoravam juntos. Isso aponta para uma questão importante, queridos, a força da comunhão. Não desprezemos a força e a importância da comunhão na nossa vida de adoração. É muito importante, irmãos, é fundamental, é intrínseco, é necessário nós entendermos que adoração em conjunto, ela gera uma força. Ela gera um potencial muito grande. Ela gera algo que nós não vamos conseguir desfrutar individualmente, sozinhos, na nossa casa, no nosso devocional, na nossa vida de adoração. Se Deus visita você lá no seu lar, na sua vida devocional, imagina como Deus não vai te visitar aqui no culto público, nesse momento de adoração e de comunhão pública. A igreja primitiva nos ensina que devemos adorar juntos, porque nós devemos valorizar a força da comunhão. A unidade era um dos pilares da igreja primitiva. Eles não adoravam de forma isolada, como nós temos hoje a famigerada ideia do crente desigrejado. Já ouviu esse termo? O crente desigrejado é aquele que se frustrou com a igreja tradicional e agora ele diz que adora a Deus na sua casa, ele louva a Deus na sua casa, ele celebra a Deus na sua casa, ele não precisa da igreja para ter uma vida cristã, porque ele pode fazer isso sozinho em casa, ele e Deus. Isso chama-se desigrejados. São pessoas que abandonaram a comunhão pública. Mas a Bíblia não valida esse princípio. Eles não adoravam de forma isolada, mas juntos, fortalecendo uns aos outros, fortalecendo a fé uns dos outros. O ajuntamento dos crentes era uma expressão do corpo de Cristo, onde todos compartilhavam a mesma esperança e o mesmo propósito. A minha adoração individual, em casa, particular, eu leio o texto que eu quero, eu oro o tempo que eu quero, eu faço o que eu quero para a minha vida cristã. Mas quando a gente se reúne como igreja, nós potencializamos isso num único propósito, num único foco, numa única direção. Por isso não podemos desprezar a adoração em conjunto. A comunhão promovia encorajamento, crescimento espiritual e fortalecimento da fé daquela igreja. Por isso, irmãos, não vamos desprezar o ajuntamento para adoração. Esse aspecto de estarmos juntos para adorar e celebrar ao Senhor. A igreja hoje também é chamada a viver esta comunhão, entendendo que a adoração coletiva glorifica a Deus e edifica os crentes. Eu e você somos edificados quando nos ajuntamos para adorar ao Senhor. Segundo elemento que eu quero destacar, ainda no verso 46, eles adoravam no templo. E aí isso aponta para uma verdade, o valor do culto público. É importante esse momento de culto público. Tem o seu significado, tem o seu valor, tem a sua necessidade, tem a sua importância. Adoravam no templo porque eles entendiam que o culto público tinha valor.
A igreja sendo vista, adorando e celebrando ao Senhor, era um testemunho. E nós como igreja talvez precisemos, irmãos, sair um pouco mais aqui das quatro paredes e fazer cultos mais fora da igreja. O culto ao ar livre, os famosos, outrora, antigamente, culto na praça pública, como a igreja fazia antigamente. Campanhas de evangelização na praça, montava lá um caminhão, botava um som e fazia um culto ao público. Muitas pessoas passavam, davam risada, tiravam o sarro da igreja, jogavam latinha de Coca-Cola, ficavam debochando, mas a igreja estava lá publicamente, adorando, pregando a palavra, era um testemunho para as pessoas. Apesar de eles serem uma igreja nova na fé, os primeiros cristãos continuavam a se reunir no templo para a oração e para o ensino. O templo era um local central do encontro para a adoração com o Senhor, demonstrando a importância do culto público. Que bom que os irmãos estão aqui nesse domingo de calor. Louvado seja Deus pela sua vida que vem aos cultos todos os domingos. Você que vem um domingo sim, o outro não. Você que talvez venha lá uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Mas que bom que você veio ao culto público, porque esse é um momento importante na sua vida e na nossa vida como igreja. É um tempo importante para nós, esse momento do templo. É fundamental isso. E enquanto tiver templo, nós vamos louvar a Deus aqui no templo. Se algum dia, por algum motivo, for proibido o culto nos templos públicos, nós vamos deixar o templo e vamos continuar nas casas. Mas enquanto temos esse espaço, nós vamos louvar a Deus aqui. Hoje, a igreja continua a se reunir para cultuar a Deus, ouvir a sua palavra e crescer espiritualmente. O culto congregacional, esse momento aqui, é essencial para a vida cristã. Muito importante esse momento. Desde que você chega, o abraço que você recebe lá no começo, o louvor que você canta, a palavra que você escuta, o café do irmão Vasco que você toma no final do culto, aquele tempo de resenha, de conversa que nós temos aqui no final, isso é importante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Vamos avançar nesse propósito, meus irmãos. Terceiro elemento que eu quero destacar. Eles adoravam também nas casas. A adoração no dia a dia. Quantas reuniões nós temos no templo durante a semana, queridos? Quantas vezes por semana nós estamos aqui no templo? Uma vez por semana. Mas uma vez por semana é suficiente? Basta? Não. Então nós precisamos o quê? Fechar essa lacuna de templo nas casas, durante a semana. Então essa adoração nas casas nos leva à ideia daquela adoração diária, contínua, incessante. A adoração, ela não acontecia apenas no templo, mas também nas casas, nos lares. Nas casas, os cristãos compartilhavam refeições, eles oravam, eles ensinavam e fortaleciam os laços fraternais. Foi bom ou não foi bom aqueles encontros que nós tivemos na semana retrasada? Foi edificante ou não foi? Você visitar alguém, você compartilhar com a vida de alguém, dividir a refeição com alguém. Foi ou não foi bom, irmãos? Foi bom, maravilhoso. Porque esse aspecto de casas, dessa adoração, ela precisa estar presente também nas nossas vidas. O ambiente familiar se torna um espaço de edificação espiritual. Não tem formalidade, você não pega um violão para cantar, você não abre a Bíblia para pregar, não tem oração com imposição de mãos, mas é uma reunião que agrega muito à nossa vida cristã. É um tempo precioso que nós podemos expandir mais. E se nós nos reunirmos para um tempo de adoração mais eficaz, melhor ainda. Uma célula durante a semana é um tempo maravilhoso de edificação. Quando nós fazemos um culto no presídio, ou culto na casa de recuperação, ou como agora vamos começar em breve as casas de paz, quando vamos promover culto na casa das pessoas, isso gera comunhão, edificação e crescimento. Completa aquela rotina de adoração do templo, que é uma vez por semana. Agora, durante a semana, nós nos reunimos também. Isso nos ensina que o culto a Deus não deve ser restrito apenas à igreja. Nossas casas também devem ser lugar de adoração, oração e ensino da palavra. Que tal você abrir a sua casa para a igreja se reunir uma vez por semana para um tempo de adoração, de culto, de crescimento, de evangelismo e de pregação da palavra de Deus?
Que tal você oferecer o seu lar? Dizer, pastor, eu quero abrir a minha casa para aqui ter um culto da igreja, para ser um ponto de pregação do evangelho. É só isso que você precisa. Abrir a sua casa. O resto deixa conosco. Líder, ministração, direção, tudo nós damos um jeito. É só você estar com a sua casa disposta e aberta para a glória de Deus. Amém? Quarto elemento, verso 46. Eles adoravam diariamente, a constância na presença de Deus. Adorar diariamente aponta para a constância. Culto público no templo uma vez por semana é algo escalonado. A adoração não era um evento semanal, mas era uma prática diária. Todos os dias eles buscavam ao Senhor. Todos os dias buscavam ao Senhor para mostrar que a fé não se tratava apenas de momento isolado, mas de um relacionamento contínuo com o Senhor. E aqui está a diferença entre o religioso e o verdadeiro discípulo de Jesus. Porque a religiosidade, ela prega que se você tiver uma vez por semana na presença de Deus, já vai ser suficiente. A religiosidade vai dizer que se você frequentar um espaço religioso, que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, vai estar bom, vai ser suficiente. Mas a vida cristã que Deus espera de nós, ela exige mais do que apenas uma vez por semana. Ela requer de nós uma adoração diária, contínua, ininterrupta. Isso nos desafia a não limitar a nossa adoração apenas aos cultos de domingo, mas a viver uma vida de devoção diária, buscando a presença de Deus em oração, leitura da palavra e em louvor. Para finalizar, o quinto elemento, agora no verso 46 e no verso 47, diz que eles adoravam alegremente. O culto da igreja primitiva, irmãos, não era um culto fúnebre. Era um culto festivo, era um culto alegre, era um momento de celebração, de adoração, de alegria. Diz o texto no final do verso 46 e no verso 47, ou mais o 47, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Final do verso 46, com alegria e generosidade. Era um culto alegre, era um culto festivo. Por quê? Porque a gratidão e a simplicidade dominava a adoração daquela igreja. Por que eles eram alegres? Porque eles eram gratos e eles eram simples. Era uma adoração sincera, não era uma adoração forçada, uma adoração motivada exteriormente, mas era algo que partia do coração deles. Por isso, irmãos, a adoração da igreja primitiva era marcada pela alegria e pela sinceridade. Eles não adoravam por obrigação, mas de coração cheio de gratidão, celebrando a Deus nas suas vidas. Você já foi para a igreja forçado alguma vez? Quando você era menor, você já foi para a igreja contra a sua vontade? A pergunta é: esse é o tipo de adoração que Deus espera de nós? Uma adoração forçada, exigida? Não, Deus quer uma adoração voluntária. E eles adoravam alegremente porque eles tinham gratidão e simplicidade no coração deles. A adoração da igreja era marcada pela alegria e pela sinceridade. Não era algo obrigatório, mas era como uma expressão de gratidão do coração daquela igreja. Então, queridos, a verdadeira adoração vem de um coração que reconhece o amor e a bondade de Deus. Quando eu reconheço o amor e a bondade de Deus na minha vida, o que eu vou querer fazer é adorar a Ele. Quando eu reconheço que Deus é bondoso, gracioso, misericordioso, longânimo para comigo, o que eu mais vou querer é adorar a Ele, por isso que Ele faz através de mim. A alegria do Senhor é a nossa força e nós devemos adorá-lo com entusiasmo e com gratidão. Amém? Esse é o conceito de adoração, esse é o método, a forma de adoração que essa igreja nos ensina. Então, para a gente concluir, queridos, a igreja primitiva nos ensina que a adoração deve ser coletiva. Amém? Nunca isolada. Crente desigrejado não cabe, aqui no nosso meio. A ideia de crente desigrejado não vem de Deus, porque a adoração não é isolada, a adoração ela é coletiva, é em comunhão uns com os outros. A adoração da igreja é pública e ela é privada. Pública no templo,
nas praças, nos lugares onde nós vamos, privada, nas nossas casas, nas nossas células. Então nós adoramos publicamente e reservadamente. A adoração é constante, é um compromisso diário com Deus. Você precisa desenvolver a sua vida com Deus diariamente, todos os dias, não apenas no final de semana. E a adoração era alegre e sincera, motivada pelo amor e pela gratidão. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Que nós possamos seguir este exemplo e viver uma vida de adoração, uma adoração verdadeira, genuína ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra. O Senhor nos desafia, Senhor, nesta noite, a desenvolvermos uma vida de adoração. Mas uma adoração que vem do Senhor. Aquilo que o Senhor espera de cada um de nós como teus filhos. Nós possamos, ó Deus, te adorar. E assim, então, a tua igreja pode crescer. A igreja pode se desenvolver. Essa igreja vai prosperar para a tua honra e para a tua glória. Deus, que nós possamos ter sede no nosso coração de adorar ao Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Seja nos domingos aqui no templo, seja durante a semana nas células, seja nos ministérios que nós desenvolvemos, que a nossa vida seja uma constante adoração, em espírito e em verdade, como diz a sua palavra. Assim nós oramos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Ainda de pé, vamos cantar um cântico.